Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, ele que é vice-líder do partido e presidente da Frente Parlamentar, que cuida do novo Pacto Federativo. Ele participou essa semana da reunião, como eu já contei aqui para vocês no primeiro bloco, ele participou da reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Falamos no primeiro bloco das chances aí da reforma tributária, que ele considera muito maior as chances da tributária do que da reforma administrativa. E a gente segue aqui falando porque o senhor encerrou o bloco. Olha, gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, ele parece novo, mas ele já está no 5º mandato parlamentar. Ele foi vereador em Recife, depois ele foi deputado estadual por 4 mandatos, três mandatos, né? Ex-deputado, secretário de Estado, e hoje está aqui no 1º mandato de deputado federal, caminhando para a reeleição, né? Isso, Denise. O nosso nome lá no Estado ele está sendo lembrado para possivelmente disputar o Senado, né? Mas a eleição majoritária, já dizia Tancredo Neves, é muito mais também destino do que projeto pessoal. Naturalmente, se a gente conseguir construir esse projeto coletivo e ser convocado para o Senado pela nossa frente ampla lá no Estado, nós iremos para representar Pernambuco no Senado Federal. Caso contrário, a gente deve naturalmente disputar a reeleição do federal. Ok, mas a gente encerrou o bloco falando das crises que o presidente Jair Bolsonaro anda criando com declarações dele, né? Já tem gente dizendo que, da mesma forma que ele ganhou a eleição de 2018 sozinho, ele começa a perder espaço para a reeleição também sozinho. Como é que o senhor avalia essa reunião que ele teve com o Fux essa semana, né? Eles estiveram juntos, o presidente do Supremo Tribunal Federal chamou o presidente Jair Bolsonaro para uma conversa lá no Supremo Tribunal Federal para poder ver se chegava ali a vamos baixar a bola, porque não dá para seguir nesse ritmo. Como é que o senhor vê, que leitura o senhor faz desse momento que a gente está vivendo agora? Olha, Denise, eu como brasileiro, né, lamento profundamente o que a gente está vendo com o nosso país. Infelizmente, o presidente Bolsonaro ele perdeu uma bela oportunidade de, nesse momento da maior crise sanitária da história, né, ter unido os brasileiros, ter dialogado com o Poder Judiciário, com os governadores, com os prefeitos, com a academia da saúde pública brasileira. No lugar disso, ele preferiu brigar com todo mundo, né? Criou uma narrativa da tese da cloroquina, estimulou o não uso da máscara, estimulou as aglomerações e, infelizmente, perdeu uma bela oportunidade de unir o povo brasileiro. Infelizmente, o presidente Bolsonaro ele tem um perfil muito bélico, né? Ele se alimenta das crises permanentes. O governo se transformou numa indústria de crise. Por mais que a gente tenha bons ministros, e esse governo tem, o ministro Paulo Guedes é um bom ministro, ele é bem intencionado, o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, a ministra Tereza, da Agricultura, o próprio Rogério Marinho está fazendo um bom trabalho. Você percebe que o governo tem bons ministros, mas a gente percebe que falta comando, falta liderança para conduzir o país. Infelizmente, o presidente não está tendo a capacidade de liderar uma agenda econômica, de liderar uma agenda social. E você sabe que a marca do nosso país sempre foi a marca da insegurança jurídica. Infelizmente, o presidente Bolsonaro ele está passando para o país uma insegurança institucional. A imagem lá fora nossa está muito ruim, a imagem negativa do Brasil. E, com isso, prejudica a vinda de investidores estrangeiros que querem empreender e investir no Brasil. A verdade, Denise, é que a sociedade brasileira, as pessoas não votaram no Bolsonaro. Eu conheço poucas pessoas que votaram nas ideias, nas propostas, na agenda do Bolsonaro. As pessoas votaram naquele momento no antipetismo, ou seja, era contra PT, vota. E a gente está vendo que, infelizmente, o Bolsonaro não está tendo essa capacidade
briga com a imprensa, briga com o Poder Judiciário, fala mal de ministro do Poder Judiciário, briga às vezes com o presidente do Congresso, tensiona com o deputado. Eu acho que isso é muito ruim, porque o Brasil gasta muita energia com essas crises e, paralelamente, a gente deixa de gastar energia com desenvolvimento, com geração de emprego e renda e com oportunidades para as pessoas. As pessoas cada vez mais estão mais pobres, a renda do brasileiro, ela proporcionalmente é a mesma de 2014, o poder de compra do brasileiro é cada vez maior, menor, a inflação ela está corroendo o poder de compra do brasileiro, o gás aumentou, os insumos da construção civil aumentou, os alimentos aumentou, gasolina, entre outros. Então, isso termina penalizando a sociedade brasileira. O senhor vê chance... É um momento de muita preocupação com o país. O senhor vê chance do presidente se recuperar eleitoralmente, recuperar a popularidade, chegar bem para disputar ali uma eleição em 2022? Olha, eu acho difícil. Eu acho que o Bolsonaro terá muita dificuldade de se reeleger presidente da República, porque ele está perdendo a capacidade de dialogar com 100% do povo brasileiro, com 60% do povo brasileiro, e cada vez mais ele está dialogando com 15% a 20% da sociedade brasileira. E eu não percebo nele, pelo menos, vontade ou desejo de ampliar o leque de diálogo. O presidente da República ele tem que tentar voltar a conversar com os governadores, ele tem que voltar a conversar com os prefeitos, ele tem que fazer uma meia-culpa no diálogo com a imprensa, ele tem que voltar a dialogar com o Poder Judiciário, né? Ampliar o diálogo com o Poder Legislativo, organizar a agenda da disputa nos estados. Você tem um presidente da República que não tem um partido até agora para disputar a eleição. E poucos partidos, né, publicamente até agora, ofereceram a legenda para ele disputar. Se você pegar os partidos grandes, eu não conheço um que foi até agora publicamente e ofereceu a legenda para um presidente disputar. O Partido Progressista do presidente da Câmara, Arthur Lira, não está com a legenda aberta para Jair Bolsonaro? Olha, eu já li, já ouvi isso, mas nunca vi por parte do presidente Bolsonaro um convite, pelo presidente Ciro Nogueira, um convite oficial, como não vi de nenhum presidente de um grande partido. Então, veja, como é que você pode? Um presidente da República, mandatário, partidos não têm interesse na figura do presidente. Tem algo errado. Qualquer partido teria interesse de levar o Fernando Henrique lá atrás. Muitos partidos já teriam oferecido ao presidente Lula, entre outros. Então, a gente chega para uma disputa eleitoral, para uma pré-campanha, a economia voltando a crescer, mas, em compensação, a inflação não está trazendo de volta a felicidade das pessoas. A gente está vendo um presidente que não tem partido para disputar as eleições, um presidente que não está conseguindo ter a capacidade de dialogar institucionalmente. E eu estou muito preocupado, Denise, eu ando muito, né, o estado de Pernambuco, procuro conversar com vários parlamentares no Congresso. O momento da sociedade brasileira é um momento muito delicado, os brasileiros estão tristes, desesperançosos. Eu andava no interior do estado e um pai virou para mim e disse: Silvio, uma das coisas que eu mais sofro nesse momento é que eu deixei de dar danoninho a meu filho. Veja que coisa forte, né? Aqueles que ganham bem, que podem dar o alimento que quiser a seu filho, isso às vezes é muito simples. Mas você ouvir um depoimento desse, um cidadão que não pode dar mais um danone ao filho, né? Isso tem um simbolismo muito forte. O Brasil hoje tem mais de 13 milhões de brasileiros que não conseguem ter uma refeição, ele tem que se virar. 36 milhões de brasileiros estão tendo dificuldade de se alimentar. Né? Então, o momento é muito difícil e a gente está gastando uma grande energia, o presidente da República, com brigas, disputas e com o famoso cercadinho, e esquecendo de ter um olhar para a agenda Brasil. É verdade, né? Enquanto um não consegue dar um danoninho, tem gente que não consegue dar nem uma xícara
de café ou de leite, ou mesmo até um prato um de ovo, arroz um prato com feijão. macarrão, insumos básicos. É né? muito Ninguém está triste falando nem isso. do espetinho do final de semana, ou de uma cerveja, né, que o brasileiro sempre gosta, ou levar seu filho para passear no final de semana. Isso cada vez mais está se acabando. Então, eu percebo que o momento dos brasileiros é de muita preocupação, frustração e desesperança. Agora, então, por isso que acho que o Bolsonaro terá muita dificuldade em se reeleger presidente da República. a gente estava falando de Arthur Lira, ao mesmo tempo em que ele não pretende colocar nenhum processo de impeachment para caminhar. Isso é fato ou é só até o final do ano? Como é que o senhor vê? O senhor está sempre lá. Gente, ele está sempre, olha, aqui, vou contar para vocês, o deputado está sempre lá na casa do presidente da Câmara, ele convive ali nos bastidores do poder, participa de todas as reuniões. Como é que o senhor tem sentido o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse processo relacionado aí ao presidente Jair Bolsonaro? Ele sempre diz que não vai colocar os processos de impeachment para andar, mas o senhor vê que até o final do ano ele continua apoiando? Como é que caminha essa carruagem aí? Olha, eu não acredito nesse momento em qualquer processo de impedimento do presidente da República, né? Justiça seja feita, até agora não se tem um fato determinado, né, que possa culpar o presidente da República, né, por ter, de fato, feito qualquer malversação com o erário público ou qualquer ação, né, na minha avaliação, que pudesse causar um dano institucional. Nós tivemos aí a CPI da Covid, avança nessa direção, que pode ou não culpá-lo, né, por não ter comprado a vacina na hora certa, por ter negado o uso da máscara. Então, isso, ao final, pode sair alguma materialidade que possa, de fato, gerar um crime na figura do presidente da República. Mas eu acho que, nesse momento, para o Brasil, isso não ajuda. E esse é o sentimento do presidente Arthur Lira. Justiça seja feita, o presidente Arthur Lira está fazendo as entregas que se comprometeu. Nós fizemos a autonomia do Banco Central, que eu tive a oportunidade de ser o relator. Nós avançamos na lei de improbidade, nós avançamos na Eletrobras, avançamos nos Correios, a gente está... votamos o orçamento, né, que foi importante, votamos um conjunto de ações no combate e enfrentamento ao coronavírus, estamos avançando na reforma política, avançando na reforma tributária, o marco legal do saneamento, né, assim, um conjunto de ações, a venda direta do etanol para estimular e diminuir o preço do álcool no preço da bomba do combustível. Então, tem algumas matérias, como a lei também das licitações, que avançaram nesse primeiro semestre, que são benéficas para o país. Então, eu acho que dentro da nossa realidade, o presidente Arthur Lira está indo muito bem e hoje tem a confiança da maioria do parlamento brasileiro. Ou seja, não vai ser por falta de apoio do presidente da Câmara na tramitação das propostas do governo, que vai ter aí um desalinho entre o Planalto e o Congresso? Não, porque o Arthur Lira, e eu vejo a mesma coisa do presidente Rodrigo Pacheco, eles de fato estão pensando muito mais nas próximas gerações do que na próxima eleição. Eu não vejo o presidente Arthur Lira um movimento de querer contaminar a sua movimentação pensando num cálculo eleitoral. Naturalmente, se surgir materialidade mais forte, se, quem sabe, surge de fato esse áudio que estão dizendo que tem o presidente gravado, o Michel Temer ele foi gravado... O senhor se refere àquela questão que o Luiz Miranda e o irmão dele, Ricardo Miranda, que estiveram com Luiz Ricardo, que tiveram com o presidente Jair Bolsonaro lá no ano passado, nem 20 de 2020, né? Tiveram lá com o presidente e há uma expectativa aí, expectativa não, está um zoom nos WhatsApps dos parlamentares e também no Congresso, nos bastidores, que há uma gravação desse encontro entre Luiz Miranda, seu irmão e o presidente da República, quando eles levaram lá a denúncia em relação às suspeitas de
irregularidades ali na compra da Covaxin, é isso? Caso tenha um fato, de fato, determinado como esse, algo mais forte, mais que de fato implique o presidente, isso pode gerar um procedimento de impeachment. Mas, fora isso, nesse momento eu não vejo espaço e nem é o sentimento da maioria do parlamento brasileiro. A gente quer tentar criar um ambiente que as reformas avancem e, de fato, a gente possa tentar ter mais uma calmaria institucional, que a gente percebe que é difícil, que toda semana é um fato novo, é uma briga, é uma confusão, e acho que o brasileiro está cansado disso. Agora, o senhor acha que tem essa gravação aí? Porque o senhor até se referiu ao caso do presidente Michel Temer, que foi gravado lá por Joesley Batista e deu toda aquela celeuma que quase que o presidente cai. Eu coloquei aquilo porque, como houve uma gravação lá atrás com o presidente Temer, aquilo gerou um procedimento de impeachment que ele foi, pelo plenário, absolvido da Câmara, né? Na verdade, veio o processo lá do Supremo Tribunal Federal para que a Câmara autorizasse a abertura do impeachment, foi feito e ele processo lá no Supremo. Isso, e ele conseguiu ser absolvido. Eu acho que pode ocorrer, caso tenha isso, o mesmo procedimento que houve lá atrás. Mas há uma diferença, né, entre Michel Temer e Jair Bolsonaro. Michel Temer já tinha sido presidente da Câmara 3 vezes, né, é de uma paciência monumental, parece um monge tibetano em determinados momentos, muito diferente do presidente Jair Bolsonaro. Essa questão contou para absolver o presidente Michel Temer lá atrás? Eu penso que sim. Eu acho que, primeiro, de fato, está provado que houve uma armação ali, né? Ficou muito claro que ali havia um conluio, né, para pegar a figura do presidente Michel Temer e que justiça seja feita, já foi absolvido de vários processos que colocaram contra ele. Eu digo sempre que, muitas vezes, a dor da gente não sai nos jornais. E acho que isso, né, que o presidente Temer, ele deve ter enfrentado momentos difíceis e está provado que muitos já foi absolvido. Por que é que eu estou colocando isso? Porque o Michel Temer, pela sua característica, ele teve a capacidade de sobreviver. É muito difícil, se vier um processo de impeachment, o Bolsonaro não ser cassado pela Câmara, caso de fato tenha uma materialidade tão forte. Ok, nós vamos para mais um intervalo e eu continuo pedindo para você ficar aqui com a gente, porque ainda tem muito assunto para a gente discutir aqui no último bloco. Voltamos em 2 minutos com o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco.